Amém, turma? Eu estou feliz da vida. Hoje nem é meu aniversário, mas eu estou feliz porque vocês me convidaram para voltar. O que isso significa? Deixa eu entender do meu jeito. Glória a Deus. Obrigada pelo convite. Obrigada, Sara, Mateus e os líderes aí. É uma alegria. Eu sou Ângela, acho que vocês conhecem, exerço pastorado aqui de mulheres, aqui na IBC, sou serva de vocês, serva de Deus, estou aqui para servi-los com alegria, graças a Deus. Estou também bastante emocionada, porque sabe qual é o tema dessa noite? O amor de Deus. Gente, vamos dar uma glória a Deus da idade de vocês mesmo, porque glória a Deus, gente, vamos lá. Por que eu estou feliz? Desde a primeira canção, nós estamos cantando sobre o amor de Deus. Não seremos abalados, confiando em seu amor, não é? Não seremos abalados. Depois, o impressionante amor de Deus. A ministra aqui já fez a aplicação da palavra. Eu estou tão feliz porque o ambiente já foi aberto através da adoração e eu creio que o Espírito Santo vai envolver seu coração nessa noite. Será noite de cura, de libertação, de transformação, porque o amor de Deus faz isso na nossa vida e na nossa mente. Então, estou muito contente porque o Espírito Santo já promoveu um ambiente favorável. Glória a Deus. Queridos, em seu livro Sem Rivais, a Liza Bevere, a autora, né? Ela conta que ela leu um livro bem antigo e ela compartilha que esse livro chamou muito a atenção dela. Por quê? Nele, o autor sugere que o fim do mundo seria a consequência de uma grande alienação entre as pessoas. Isso que ela diz, tá? Então, uma pessoa alienada, quem é essa pessoa? Ela não tem consciência de si mesma. Uma pessoa alienada, ela perde a consciência do seu valor, ela perde os seus interesses, sua individualidade, enfim, ela perde a sua identidade. Uma pessoa alienada, ela não consegue ter sua própria opinião e facilmente pensa e age de acordo com a opinião da maioria. Ou seja, ela perde a noção da sua identidade, ela perde a noção do seu valor como indivíduo e é facilmente manipulada a pensar como os outros pensam. Olha o que esse autor antigo, um filósofo que nem cristão, ele era. Pensa. E esse autor afirma que chegaria um tempo em que o mundo seria dividido em dois campos opostos, ou seja, em duas maneiras de pensar. Ele diz isso. Quando esse clima de divisão chegar, afirma esse autor, será muito fácil fazer com que essas pessoas se ataquem ferozmente até que aconteça um apocalipse completo. Então, a leitura dele de Apocalipse não seria um apocalipse bíblico, seria um apocalipse, uma guerra de opiniões, de ideias, o mundo dividido e essas pessoas mesmo se atacariam e aí seria o fim do mundo. E ele é um filósofo com cara de profeta, não é não? Quem se lembra aí do trauma da última eleição? Essa questão de polarização em ideias diferentes, o país dividido, o poder que tem uma divisão. Olha que coisa séria o que ele está dizendo e quão verdadeiro, não é? Então, quando esse clima chegar, ele diz que seria muito fácil fazer com que essas pessoas se destruíssem. Essa divisão será profunda, diz ele, pois ela será promovida por pessoas, preste atenção nisso, com o coração profundamente ferido, resultado de famílias desestruturadas e divididas. Olha só, ele diz que essa divisão na sociedade traria uma grave consequência, mas que essa divisão começaria dentro de casa, através de famílias desestruturadas e divididas. Por quê? Porque pessoas com o coração ferido, elas se voltam contra si mesmas. Elas não se gostam.
Uma pessoa com o coração ferido, ela não se gosta, ela não se aprecia, ela se rejeita, ela não quer ser como ela é. Ela entra em conflito psicológico e ela começa a ter crise de identidade. Ela começa a ter crise. E depois de se voltar contra si mesmas, elas se voltam contra os outros. A amargura que a pessoa tem no coração, ela lança essa amargura contra os outros. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque muitos na atual geração, a geração de vocês, eu acho que de uma forma mais profunda tem sentido isso. Tem tido a mente e o coração devastados por um ataque feroz do inimigo. Qual que é o intuito do inimigo? O intuito do inimigo é destruir completamente a identidade e formar uma geração inteira de órfãos. Eu não sei quantos de vocês têm evangelizado e têm caminhado com amigos que têm o coração completamente partido, que ainda tão jovens já estão perdendo o interesse pela vida, o prazer pela vida, a alegria pela vida, e isso é resultado de um ataque sem precedentes, ataque do diabo contra a mente humana, com o intuito de desconstruir a Deus como Pai Celestial. Então nós vemos hoje uma geração de órfãos, uma geração de pessoas perdidos. Saber quem somos, queridos, é o que existe de mais importante. Não há descoberta maior do que essa que você precisa fazer. Por quê? Quando você realmente sabe quem você é, você deixa de ser uma pessoa influenciável e passa a ser uma pessoa influenciadora. Aquela que aponta para as pessoas qual é o caminho. Viu, queridos? A sua identidade é a coisa principal. E é por isso que o diabo trabalha incansavelmente para, no mínimo, destruir e confundir a sua identidade. Confundir. Lucas capítulo 15 traz uma história contada por Jesus a respeito de um pai que tinha um filho que saiu de casa e desperdiçou toda a sua herança. É a famosa história do filho pródigo. Com certeza a grande maioria aqui conhece a história do filho pródigo, não é? Esse rapaz chegou a um estado tão miserável que ele chegou a desejar a comida dos porcos. Pensa bem, até que um dia ele caiu em si. Esse versículo está em Lucas capítulo 15, versos 18 e 19. Você pode ler na tela comigo. Olha o que esse filho que estava desejando comer a comida dos porcos, olha o que ele disse. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Você observou o detalhe da fala desse filho? Você observou nas entrelinhas o que ele está dizendo? Ele está dizendo: não sou mais digno de ser teu filho. Quem foi que disse para esse filho que ele não era mais digno? Quem foi que disse? Foi o pai que falou isso para ele? Você não é mais digno de ser o meu filho? Quem foi que disse? Satanás. A sua mente, a mente desse rapaz, automaticamente o condenou a uma posição que não era a dele. Olha que situação séria. Vemos nesse moço uma mentalidade de órfão, e é isso que o diabo faz. É isso que o diabo faz. Quando você tem uma mentalidade de órfão, complicado, sabe por quê? Porque você perde o senso de pertencimento. Uma pessoa com uma mentalidade de órfão, ela está sempre procurando
por um lugar de amor e de aceitação incondicionais. Quem tem a mente de órfão não consegue se conectar, não consegue desenvolver relacionamentos profundos, não consegue ter amizades duradouras. Quando se casa, dentro de pouco tempo, termina o relacionamento. A pessoa com essa mentalidade, com essa fortaleza na mente, ela se torna uma pessoa anulada. Anulada porque ela não consegue prosperar em nada em que ela empreende. E essa é a grande tentação que o jovem de hoje tem enfrentado. Nós pastores temos orado por vocês e temos pedido a Deus que o Espírito Santo venha sobre a vida de vocês com fogo celestial, revelando a Deus no profundo do coração de vocês, levantando aqui uma geração forte, uma geração que vence o diabo, que vence as mentiras dessa atualidade, porque é somente, queridos, com o poder do Espírito Santo que vocês vão ter vitória. Não vai bastar inteligência, não vai bastar altas habilidades, não vai bastar ter muita informação, vocês precisam ser cheios do poder de Deus, ser cheios, porque há um ataque, uma disputa insana para transformar você num nada. Porque quem não sabe quem é, pode ser qualquer coisa. Quem não sabe, quem não tem uma identidade fundamentada em Deus, aceita qualquer lugar, até mesmo comida de porcos. Até mesmo comida de porcos. Quem tem a mente de órfão realmente precisa ser envolvido pelo poder de Deus. Você tem se sentido assim? Ô, pergunta dura, hein, que a pastora trouxe hoje. Você tem se sentido assim? Se você tem sentido assim, eu vim aqui para te dizer que essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite em que o Pai Celestial trouxe você aqui, porque Ele quer libertar o seu coração dessa dor, porque na verdade é uma dor. Ele quer limpar o seu coração, a sua mente, dos enganos do diabo que não quer que você viva e se sinta como filho de Deus. É interessante que a pessoa, ela é bonita, ela estuda, ela tem até uma graduação e ela consegue andar para lá e para cá, mas no fundo, no seu interior, ela é como se fosse uma pessoa deficiente. Ela não consegue prosperar. Ela não consegue prosperar, porque tem essa fortaleza na sua mente. Eu queria que você lesse comigo 1 João, capítulo 3, verso 1. Eu acho que vai ser projetado também, mas se você ler na sua Bíblia, é importante você grifar esse versículo. Vejam, preste atenção o que o evangelista está te chamando. Veja, ou seja, ver significa preste atenção. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Se Ele concedeu, é dádiva, correto? Que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece. Ou seja, por isso o mundo não nos reconhece e não nos respeita. Por quê? Porque não o conheceu, porque não conhece a Deus. Queridos, o primeiro passo para você conhecer a sua identidade está em você descobrir quem você é para Deus. Quem você é para Deus. Muitas vezes nós pensamos que Deus ama a todos igualmente. É ou não é? O que você acha? Deus ama a todos? Ama? Estou vendo alguém assentindo assim, dizendo que sim. Vocês também concordam que Deus ama a todos? Você concorda que Deus ama a todos? Será que o amor de Deus pode ser dividido entre os seus filhos? Será que Ele dá um pedacinho do coração dele para cada filho? Será que Ele faz isso? O que você acha? E se eu disser que Deus não ama a todos igualmente?
Vocês vão me pedir para descer e ir embora e voltar para o Geração Mulher? Ou vão aguentar até o fim? Vou tentar ilustrar o meu argumento. Deus não ama a todos igualmente. Sabe por quê? Talvez você olhe para a minha vida e fale, mas a pastora, nossa, Deus deve amar muito a pastora, né? Porque ela está trabalhando, ela está pregando, né? Ou deve amar muito o Mateus. Olha, o Mateus nasceu numa família pastoral. É filho do pastor presidente. Então Deus ama muito Mateus. O Mateus está cheio do amor de Deus. Certo? Mateus está cheio do amor de Deus. Olha como Mateus foi abençoado. Quem sou eu? Senhor, se o Senhor me desse um pouquinho do que o Mateus tem, eu acreditaria que o Senhor me amava mais. Se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, se os meus pais tivessem sido melhor para mim, eu acreditaria que o Senhor me amava mais. Senhor, manda alguém me amar um pouco mais. Se o Senhor tivesse me dado o mesmo dom que o Samuel Estevão, acertei o nome dele? Esse nome clássico, ou que nome chique, que o Samuel Estevão tem, eu acreditaria que o Senhor me ama. Senhor, mas se eu pregasse como líder da intercessão, orasse como líder da intercessão, eu acreditaria que o Senhor me ama. Será que Deus ama a todos igualmente? Se isso fosse verdade, uns se sentiriam muito amados e outros frustrados. Só que o amor de Deus, queridos, quando você aceita Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E Ele olha para você, e Ele te sela com o Espírito Santo de Deus. E Ele, o mesmo amor que Ele tem por Jesus Cristo, é o amor que Ele tem por você. Então, quando Ele diz que te ama, Ele não parcela o amor dEle. Ele derrama todo o seu amor. Só que o seu amor é infinito, é infindável. Enquanto você viver, esse amor estará sendo derramado sobre a sua vida. E quando você morrer, você adentrará a eternidade. E não haverá mais separação. E esse amor será completo. Então, o amor do pai não é como uma torta de chocolate que o pai corta em pedacinhos iguais. Aí o outro fala, não, peraí. O dela aqui foi maior. Tem um dedo a mais, o amor que o Senhor deu para ela. Eu quero um pedaço maior. Não, o amor de Deus é derramado sobre você como se você fosse filho único. Diante de Deus não há separação entre os seus filhos. Você já aceitou Jesus, entenda, em nome de Jesus, que o amor dele foi derramado inteiramente sobre você, e que o mesmo amor que ele derramou sobre Jesus Cristo, é o amor que ele tem sobre você, com as suas dificuldades, com todas as circunstâncias, mesmo com a sua família imperfeita, mesmo com as poucas possibilidades que você tem. O amor de Deus não te separa de um filho por outro. Não há pecado nenhum que você tenha cometido que seja forte o bastante para fazer com que Deus te ame menos. Ele já te ama tanto quanto ele ama a Jesus Cristo. Nós precisamos corrigir isso na nossa mente. Nós precisamos, o amor de Deus é único, porque cada filho para ele é único. Glória a Deus. A gente precisa, queridos, alinhar a nossa mente com a profundidade da palavra de Deus. Amém? Queridos, Agostinho de Hipona, ele fala, o maior teólogo que nós tivemos depois do apóstolo Paulo, ele fala que Deus ama você como se existisse só você. Isso é maravilhoso. Eu não sei o porquê, mas eu não consigo falar essa frase a não ser sorrindo, porque isso é libertador, é transformador. Eu fui ter noção e consciência do amor de Deus já depois de adulta. E eu quero que vocês, enquanto são jovens, que vocês descubram isso o quanto antes. Amém? O amor do nosso Pai não pode ser dividido. Essa é a verdade. Queridos, eu quero que você entenda que você não precisa ficar disputando por um lugar na mesa do Pai, viu? O seu lugar já está garantido. Você só não se assenta com o Pai se você não quiser.
mas a mesa dele está à sua disposição. Amém? Querido, você precisa entender que ele te amou antes mesmo de você existir. Antes mesmo de você tomar o seu primeiro banho, o Senhor já te amou. Antes mesmo de você fazer qualquer coisa, porque o amor dele independe da sua aprovação, dos seus atos. Ele te ama porque ele é amor. Amém? A quem você pertence? Você precisa entender que houve alguém que te comprou com o próprio sangue. Alguém que te comprou com a própria vida. É a ele que você pertence. E a partir do momento em que as escamas caírem dos seus olhos e você entender no seu coração a sua filiação, nada mais vai te segurar. Sabe por quê? Porque quem tem consciência de que realmente é filho de Deus, vence o medo. O medo não o domina mais, porque o verdadeiro amor joga fora todo medo. Um filho pensando como escravo é esse filho pródigo. Olha a vitória que o diabo conseguiu ter na mente desse rapaz. A história do filho pródigo, na verdade, é a história de cada um de nós. Nós nos afastamos do Pai Celestial e nos entregamos a uma vida que entristece a Deus. Qual é o resultado? Sofremos muito, pois longe do Senhor, o inimigo ataca a nossa mente. Uma vez que ele atacou a sua mente, vai produzir emoções, sentimentos, um senso profundo de rejeição e de inadequação. Quando nós estamos longe do Senhor, a gente se expõe a esse ataque. Então o diabo manda sentimento de dúvida, de medo, de angústia, de fraqueza, de fracasso. E nós esquecemos quem é Deus. Deus é simplesmente Pai, viu, queridos? Viu, queridas? Um dia o filho pródigo tomou uma decisão. Lucas 15, de 20 a 24. Eu estou lendo na versão NVI, viu? Olha o que diz lá. A seguir, levantou-se e foi para a casa de seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, o que ele fez? Correu para o seu filho. Vou abrir um parênteses aqui. Para imaginar como estava esse rapaz. Eu o imagino piolento. Eu o imagino fedido, porque quem estava querendo comer comida de porco, a porco estava cheirando. Fedido, com as roupas rasgadas, talvez tenha perdido alguns dentes, porque ele deve ter se metido em muita encrenca, porque quem está longe do Senhor, só resta isso para quem está longe do Senhor: confusão, briga, vergonha, agressão, violência. Longe do Senhor é esse o cardápio. Então eu imagino esse rapaz chegando, maltrapilho, fedido, desdentado, piolento, com fome, mas o pai corre. Que interessante. O pai corre para o seu filho, o abraçou e o beijou e lhe disse, e o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Que pai maravilhoso! Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha esse diálogo. O filho disse: eu não sou mais digno. Foi o que o filho falou. Não sou mais digno de ser teu filho. Mas o pai disse: tragam-lhe um anel. Observe, sabe o que significa trazer um anel na cultura judaica? O que era um anel naquele tempo? O anel representava 3 coisas. Primeiro, identidade. O anel trazia a marca do pai, trazia a marca da família. Quando ele se voltou ao Senhor, quando ele se voltou para o pai lhe devolveu a sua identidade. O filho com o anel
passava a ser identificado como parte daquela família. O filho também tinha autoridade para falar em nome do pai. E o filho podia representar o pai e tomar decisões em seu nome. Olha, interessante hoje como acontece. Em Efésios 1, afirma que ao crermos em Jesus, ele nos sela com o selo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, nós temos uma identidade no mundo espiritual. Sobre nós há um selo de autoridade que representa o nosso Pai. Nós somos conhecidos no mundo espiritual como filhos de Deus. E se você é filho, você pode falar em nome do seu Pai, pois você o representa. O diabo não é filho de Deus. Você sabia disso? O diabo não é filho de Deus. Se o diabo não é filho de Deus, você como filho pode e deve expulsá-lo. Você pode e deve repreendê-lo, porque o inimigo não tem poder sobre a sua vida, a menos que você dê lugar a ele. O que é dar lugar ao inimigo? É abrir a porta e falar assim: Satanás, pode entrar. Sente-se aqui ao meu lado e venha me instruir. Isso é dar lugar ao diabo. Só você pode abrir essa porta. Mas se você decidir no seu coração fechar a porta para o mundo espiritual da maldade, você vai ser um moço e uma moça vencedora, liberta. Quantos jovens nós temos na igreja, mas que têm brincado com vícios? Quantos jovens que estão na igreja, mas que têm colocado o seu prazer no mundo? É o filho tirando a autoridade de filho e dando lugar para que o diabo influencie a sua vida. Mas quando nós temos essa consciência de que somos filhos do Senhor, você não é fraco. A palavra do Senhor diz: jovens, vocês são fortes, pois já vencestes o... Vocês não têm decor esse versículo? Um jovem tem que ter isso decor. Você tem que falar todos os dias para você mesma. A palavra de Deus diz que eu sou jovem, eu sou forte, e por ser forte em Deus, eu já venci o maligno. Eu não preciso mais viver de queda em queda. Eu não preciso mais viver de fracasso em fracasso, de vergonha em vergonha, mas eu posso sim viver de vitória em vitória, sim, porque sou filha do Pai Celestial, sou filho do Pai Celestial. Romanos 8, 15 e 16, para nós terminarmos, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Seu inimigo tem lutado ferozmente para impedi-lo de crer nessa verdade. Mas quando você entender, você receberá um batismo de ousadia. Um batismo de ousadia em Deus, de não mais ceder às tentações que Satanás lança na sua mente, mas sim de viver a vitória que o Senhor tem para você. Sabe qual é o maior problema desse século, inclusive dos jovens cristãos? Ignorância. O que é ignorância, queridos? No hebraico, a palavra ignorância é a mesma usada para trevas. Ou seja, ignorância e trevas têm o mesmo significado. Satanás é o príncipe das? Ou seja, ele domina as mentes através da ignorância, ou seja, ele te impede de entender a verdade da palavra de Deus, porque ele é o príncipe das trevas. Ele te impede de receber a verdadeira revelação de Deus como seu Pai Celestial. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a entender isso nessa noite. Queridos, quando você aceitar de verdade a paternidade de Deus, você perdoará as falhas dos seus pais naturais. Você vai libertar os seus pais.
você vai perdoá-los das falhas, das mágoas, dos traumas que eles causaram contra você. E você vai assumir como seu Pai verdadeiro, o Pai celestial. E o inimigo não quer isso. Se seus pais te feriram, o Senhor já os substituiu por Ele mesmo. Ele jamais te ferirá. Ele jamais te abandonará. Ignorância, para destruí-la, você precisa de conhecimento. E eu vim nessa noite ser portadora de conhecimento para você. Olha que interessante. A palavra no hebraico para conhecimento, você sabe qual é a palavra para conhecimento, Mateus? Luz. O diabo é o príncipe das trevas, mas o Senhor Jesus é a luz do mundo. E Ele nos salvou. E Ele diz: vós sois a luz do mundo. Está sobre nós a responsabilidade de destruir as trevas da ignorância. Nós, com a palavra de Deus, com a nossa vida refletindo quem Cristo é, destruiremos as trevas. Qual é as trevas? As trevas de um entendimento obscuro. Nós libertaremos pessoas que estão com o entendimento obscurecido e não conseguem ver a luz da verdade da palavra de Deus, de que elas têm um Pai que as ama, que as aceita, que as cura, que as renova, que as abençoa. Então nós somos a luz do mundo, fomos iluminados no nosso entendimento e através do Espírito Santo, Jesus disse que nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nossa mente não pode mais ser abatida. Não pode mais ser abatida por sentimentos que trazem peso para a nossa vida. Não estamos mais à mercê da ação de Satanás, porque ele veio nos libertar da ignorância. Você pode ficar em pé, por favor? Em João 8,12, Jesus disse assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, como termina? Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha o que Jesus disse. Eu vou segurar o microfone para ficar melhor para vocês ouvirem. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na ignorância, não andará em trevas, mas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem segue Jesus anda com passos firmes. Quem anda com Jesus tem vitórias que nenhuma outra pessoa na força do seu braço consegue alcançar. O próprio Jesus afirma que nós somos a luz. Eu não sei, meu querido, como você chegou aqui nessa noite. Eu quero trazer uma palavra muito específica para você que talvez está perdido na casa do Pai. Sabe o que é perdido? Eu vou lá porque a galera vai. Eu não sei nem o que eu vou fazer, mas eu vou lá. Perdido na casa do Pai. Entendeu? Literalmente, frequenta os cultos, mas não faz parte da família celestial. Não consegue ter esse senso de pertencimento. Você não se sente amado. Você não se sente numa família. E nessa noite nós vamos orar, porque o Espírito Santo vai quebrar essas amarras que te prendem. O poder de Deus nessa noite brilha agora sobre você. E se você abrir o seu coração e pedir: Espírito Santo, faz a aplicação dessa palavra no íntimo do meu coração, algo tão profundo que há anos tem amarrado você, que tem feito com que a sua vida seja cada dia menor. Esse laço vai ser quebrado nessa noite. Esse laço vai ser quebrado. Eu não sei se tem aqui pessoas que já têm até pensado em desistir da vida, mas nós queremos orar por você. Eu não sei se esse é seu caso. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Nós queremos dar um abraço para você. Vem aqui em nome de Jesus.
Vem aqui em nome de Jesus, vem aqui. Pode vir. Nós vamos orar, não vamos te repreender nem te acusar. A intercessão está aí, o ministério de intercessão. Levanta as mãos, comece a clamar. E a pedir a Deus agora por uma ação sobrenatural de libertação. De amarras que serão quebradas, de mentiras que foram lançadas sobre a mente. Vem aqui, intercessores, em nome de Jesus. Nós vamos orar por esse rapaz. Mais alguém precisa receber essa oração? Em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração agora de batalha espiritual. E nós vamos pedir agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Estenda suas mãos para cá como família do Senhor. Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo. E no poder da tua palavra. Eu estendo as minhas mãos sobre essa vida nessa noite. E nessa hora eu dou uma ordem. Para que espíritos enganadores que têm lançado pensamentos de orfandade sobre a vida desse rapaz, saia agora na autoridade do nome de Jesus. Deixa essa vida agora. Em nome de Jesus Cristo. Toda palavra maldita que foi dita pelos pais, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de abandono, sai agora em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo vida, profetizo saúde, profetizo aceitação. E em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre ele os teus dons. Derrama sobre ele uma graça tal, de maneira que esse moço seja levantado para impactar essa geração. Que ele seja cheio do teu Espírito. Ó Deus, cura o coração ferido. Derrama agora da tua graça e do teu poder, Espírito Santo de Deus. Vocês podem levantar as suas mãos. Eu intercedo por cada jovem aqui nessa noite. A começar do altar, a começar da transmissão ao vivo. Agora em nome de Jesus, receba a graça do Senhor. Que toda amarra que tem sido lançado contra a vida de vocês, eu quebro agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro libertação no poder do nome de Jesus. Restauração da filiação. Restauração da filiação do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, envolva com a tua graça, desde aquele que está lá atrás, lá de trás até aqui o altar. Vem o amor do Senhor como rio, como graça, como poder de Deus, poder que transforma, poder que cura, poder que liberta. Eu profetizo uma geração cheia do Espírito Santo, que vai impactar essa geração, que vai ser um